Sejam muito bem-vindos ao capítulo 4, parte 1. Antes de começarmos a leitura, vamos recapitular o que vimos no capítulo 3, parte 2. Tivemos como lições as soluções para a falta de dinheiro, como, por exemplo, multiplicar os rendimentos, proteger seu patrimônio contra a perda, fazer do lar um investimento lucrativo, assegurar uma renda para o futuro e aumentar a sua capacidade para ganhar dinheiro. Confira aqui na descrição o link para você adquirir o seu exemplar. Isso facilitará o acompanhamento da leitura. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, avaliar o vídeo, além de compartilhar com a sua família e amigos. Muito obrigada pelo apoio. Tenha uma ótima leitura. Encontrando a deusa da boa sorte. Se um homem tem sorte, não há como prever extensão possível de sua boa fortuna. Joguem-no no Eufrates e ele se salvará a nado com uma pérola na mão. Provérbio babilônico. O desejo de ter sorte é universal. Ele era tão forte no peito dos homens há 4.000 anos na antiga Babilônia, quanto o é atualmente no coração dos homens. Todos nós esperamos ser favorecidos pela caprichosa deusa da boa sorte. Há alguma maneira de encontrá-la e atrair não apenas sua atenção favorável, mas também seus generosos favores? Há alguma maneira de atrair a boa sorte? Era exatamente isso que os antigos habitantes da Babilônia queriam saber. Eles passavam por homens argutos e entusiasmados pensadores, o que explica porque a velha cidade tornou-se a mais rica e a mais poderosa de seu tempo. Naquela época distante não havia escolas nem colégios. Possuíam, entretanto, um centro de aprendizado, uma verdadeira escola prática. Entre os prédios guarnecidos de torres da Babilônia, havia pelo menos um que emulava em importância com o palácio do rei, os jardins suspensos e os templos dos deuses. Os livros de história quase não o mencionam, embora tivesse exercido uma poderosa influência sobre o pensamento daquele tempo. Tal prédio era o Templo do Saber, onde os conhecimentos do passado eram apresentados por professores voluntários e assuntos de interesse popular eram debatidos em reuniões abertas. Dentro de suas paredes, todos os homens se encontravam como iguais. O mais humilde dos escravos podia discutir sem medo de represálias as opiniões de um príncipe da casa real. Entre os muitos que frequentavam o Templo do Saber, havia um sábio chamado Arcade, o homem mais rico da Babilônia. Ele tinha seu próprio salão especial, onde quase todas as noites um grupo considerável de homens, alguns idosos, alguns muito jovens, mas a maioria na meia-idade, reunia-se para discutir e perguntar sobre assuntos de interesse. Vamos supor que estamos ouvindo uma dessas conversas para ver como eles encaravam a questão da boa sorte. O sol tinha acabado de se pôr como uma grande bola de fogo brilhando na areia do deserto, quando Arcade subiu a seu costumeiro tablado. Quase 80 homens já esperavam sua chegada, reclinados sobre pequenos tapetes estendidos no chão, e mais gente ainda aparecia para aumentar a assistência. "O que vamos discutir esta noite?" perguntou Arcade. Depois de uma breve hesitação, um tecelão alto dirigiu-se a ele, levantando-se como era de costume. "Tenho um assunto cuja discussão gostaria de ouvir, embora receie que pareça ridículo a você, Arcade, e aos amigos aqui presentes." Depois de incentivado por Arcade e pelos próprios colegas a apresentá-lo, ele continuou. "Creio estar com sorte hoje, pois achei uma bolsa com moedas de ouro dentro. Meu grande desejo é continuar tendo sorte, sentindo que todos os homens compartilham comigo tal desejo.
sugiro que debatamos como atrair a boa sorte, para que possamos descobrir maneiras de contar com ela. Um belo e interessante tema acaba de ser proposto, comentou Arcade. Na verdade, um dos mais valiosos de nossa discussão. Para alguns homens, a boa sorte não passa de um acontecimento casual que, como um acidente, pode ocorrer a alguém sem propósito ou razão. Primeira pergunta desafio. Qual é o lugar em que todos podiam expor suas ideias, não importando a sua classe social? Outros acreditam que a responsável por qualquer boa fortuna é a nossa mais generosa deusa, Ashtar, sempre ansiosa para recompensar com belas dádivas aqueles que lhe agradam. Respondam, meus amigos, devemos pesquisar se existem meios pelos quais a boa sorte possa ser incentivada a visitar cada um de nós? Sim, sim, e muito mais que isso, respondeu o crescente grupo de ávidos ouvintes. Para começar nossa discussão, continuou Arcade, ouçamos primeiro aqueles dentre nós que passaram por experiências similares à do tecelão, tendo achado ou recebido sem qualquer esforço de sua parte tesouros valiosos ou joias. Houve uma pausa, todos esperando que alguém tomasse a palavra para atender à sugestão de Arcade, mas ninguém o fez. Mas como ninguém? Disse Arcade. Então esse tipo de boa sorte deve ser realmente raro. Quem agora oferecerá uma sugestão para continuarmos nossa busca? Eu o farei, disse um jovem bem vestido, levantando-se. Quando um homem fala de sorte, não é natural que seus pensamentos estejam voltados para as mesas de jogo? Não é ali que encontramos muitos homens cortejando o favor da deusa na esperança de que ela os faça ganhar a todo momento? Como o jovem tivesse, depois dessas breves palavras, retomado seu lugar, uma voz ergueu-se. Não pare, continue sua história. Diga-nos, por acaso pôde contar com o favor da deusa nas mesas de jogo? Ela fez com que os cubos caíssem com o lado vermelho virado para cima, enchendo sua bolsa à custa do homem das apostas, ou, ao contrário, permitiu que o lado azul fosse vitorioso, propiciando ao outro passar a mão em suas moedas de prata arduamente conquistadas. O jovem juntou-se aos risos sem maldade da sala e replicou: Não posso deixar de admitir que a deusa não parecia saber que eu me achava no local. Mas quanto aos demais? Encontraram-na esperando em tais lugares para rolar os cubos em favor de vocês? Estamos ávidos para ouvir tanto quanto para aprender. Um sábio começo, atalhou Arcade. Achamo-nos aqui para considerar todos os lados de cada questão. Ignorar as mesas de jogo seria fechar os olhos a um instinto comum a muitos homens que gostam de tentar a sorte, apostando uma pequena soma de dinheiro na esperança de conseguir somas bem maiores. Isso me traz à lembrança as corridas de ainda ontem, gritou um outro ouvinte. Se a deusa frequenta as mesas de jogo, certamente não desdenha as corridas, onde carros de guerra dourados e cavalos espumantes oferecem muito mais excitação. Conte-nos honestamente, Arcade, foi ela quem lhe soprou que devia apostar naqueles cavalos cinza de Nínive? Eu estava de pé bem a seu lado e mal pude acreditar em meus olhos quando o vi apostando neles. Você sabe tão bem quanto nós que nenhuma parelha em toda a Assíria pode competir com nossos amados baios numa bela corrida. A deusa por acaso soprou em seus ouvidos que apostasse nos cavalos cinza
porque na última volta o preto, que corria por dentro, tropeçaria atrapalhando de tal modo os nossos rapazes que os cavalos de Nínive acabariam ganhando o páreo numa vitória inesperada? Arcade sorriu indulgentemente devido ao gracejo. Que motivo temos para pensar que a boa deusa se ocuparia de apostas de um homem num cavalo de corrida? Para mim, ela é uma deusa de amor e dignidade, cujo prazer consiste em ajudar os necessitados e recompensar aqueles que fizeram por onde merecer. Espero encontrá-la não nas mesas de jogo ou nas corridas em que os homens perdem mais do que ganham, mas nos lugares onde as ações humanas têm mais valor e são mais dignas de recompensa. No cultivo da terra, nas relações comerciais honestas, em qualquer ocupação humana há oportunidade de lucros decorrentes do esforço pessoal e de negócios bem realizados. Resposta da primeira pergunta desafio. O lugar em que todos podiam expor suas ideias, não importando a sua classe social, é o templo do saber. Segunda pergunta desafio. Qual é o nome da deusa da boa sorte? Naturalmente, nem sempre o indivíduo será recompensado, porque às vezes seu juízo pode falhar, tanto quanto em outras ocasiões. Os ventos e o mau tempo podem acarretar o malogro de todos os seus esforços. Mas se persistir, poderá contar com bons lucros no futuro. Isso acontece porque as chances de lucro estão sempre a seu favor. Mas quando o homem joga apostando, a situação se inverte, pois as possibilidades de lucro acham-se frequentemente contra ele e a favor daquele que dirige a banca. O jogo sempre beneficia este último. Faz parte do negócio que ele tenha direito a uma porcentagem sobre as quantias apostadas. Poucos jogadores percebem como são certos os lucros do dono da banca e como são incertas suas próprias chances de vencer. Consideremos como exemplo as apostas feitas no jogo de cubos. Toda vez que o cubo é lançado, nós apostamos no lado que cairá virado para cima. Se der o vermelho, o dono da banca tem de nos pagar 4 vezes o valor de nossa aposta. Se der, entretanto, qualquer outro dos 5 lados restantes, perdemos. Assim, em cada jogada contamos com 5 chances de perder. Mas, uma vez que o vermelho paga 4 por 1, temos 4 chances de vencer. Numa única noite de jogo, o dono da banca pode contar com lucros certos no valor de 1/5 de todas as apostas feitas. Pode um homem esperar vencer, senão ocasionalmente, contra vantagens arranjadas de tal modo que, pelo simples fato dele entrar numa casa de jogo, já o despojam de 1/5 de suas apostas? Mas há casos em que alguns homens conseguem ganhar somas bastante altas, arriscou um dos ouvintes. Certamente, continuou Arcade. Percebendo isso, pergunto-me se o dinheiro conseguido dessa maneira traz um valor permanente àqueles que têm sorte. Entre meus conhecidos se acham muitos dos mais exitosos homens da Babilônia, mas sinto-me incapaz de apontar um único que tenha começado a triunfar a partir de uma fonte como essa. Todos vocês aqui reunidos esta noite conhecem muitos de nossos abastados cidadãos. Seria do maior interesse para mim saber quantos deles podem acreditar às mesas de jogo o início de seus anos venturosos, e se cada um de vocês falasse dos que conhece. O que dizem? Depois de prolongado silêncio, um gaiato aventurou. Sua pergunta inclui os donos da banca? Se não se lembra de mais ninguém, respondeu Arcade. Se nenhum de vocês pode lembrar-se de ninguém, que tal vocês mesmos?
Há bons vencedores por aqui hesitando em recomendar o jogo como uma possível fonte de renda? Seu desafio teve como resposta gemidos procedentes do fundo da plateia, que arrancaram muitos risos. Tenho a impressão de não estarmos procurando a boa sorte nos lugares que a deusa costuma frequentar, continuou ele. Sendo assim, vamos explorar outros campos. Já vimos, portanto, que ela não se acha no fato de toparmos casualmente com uma carteira perdida, nem nas mesas de jogo. Quanto às corridas, devo confessar que perdi mais dinheiro do que ganhei. Vejamos agora nossas ocupações e negócios. Não é natural que, em seguida a uma vantajosa transação, consideremos isso não como um belo lance da sorte, mas como uma justa recompensa pelos nossos esforços? Estou inclinado a pensar que podemos estar desprezando as dádivas da deusa. Talvez ela realmente nos assista quando não apreciamos sua generosidade. Alguém sugere uma outra discussão? Um comerciante idoso levantou-se, repuxando sua elegante vestimenta branca. Com a permissão de vocês, honrado Arcade e caros amigos, ofereço uma sugestão. Se, como você disse, devemos acreditar em nossa própria habilidade e capacidade para o êxito de nossos negócios, por que não considerar os sucessos que estivemos a ponto de obter, mas que nos escaparam, situações que teriam sido mais lucrativas? Resposta da segunda pergunta desafio. A deusa da boa sorte é Ashtar. Terceira pergunta desafio. Segundo Arcade, é correto afirmar que a banca sempre ganha? Não se esqueça de se inscrever e avaliar o vídeo, além de nos dizer aqui nos comentários quantas perguntas você acertou. Elas teriam sido um raro exemplo de boa sorte se realmente tivesse ocorrido. Como não se concretizaram, não podemos considerá-las nossa justa recompensa. Certamente haverá entre nós homens capazes de relatar experiências nesse sentido. Trata-se de uma bela abordagem, aprovou Arcade. Quem entre vocês teve ao alcance uma boa sorte somente para vê-la escapar? Muitas mãos se ergueram, inclusive a do comerciante idoso. Arcade animou a tomar a palavra. Como autor da proposta, gostaríamos de ouvi-lo primeiro. Contarei de bom grado a vocês uma história, disse ele, que ilustra como a boa sorte pode chegar tão perto de um homem e quão cegamente pode ele permitir que ela escape, trazendo perda e remorso. Há muitos anos, quando ainda era jovem, recém-casado e no começo de uma promissora carreira, meu pai me procurou e insistiu energicamente comigo para que eu participasse de um determinado investimento. O filho de um de seus amigos tivera conhecimento de um pedaço de terra estéril, não muito além das muralhas de nossa cidade. Ficava bem acima do canal e não era alcançado pelas águas. O filho do amigo de meu pai arquitetou um plano para comprar essa terra, construir 3 grandes rodas d'água que pudessem ser movidas por bois e dessa maneira levar até ali a água necessária. Depois dividiria a terra em pequenos lotes e buscaria compradores entre os residentes da cidade. Mas ele não tinha dinheiro suficiente para levar a cabo um empreendimento desses. Tal como eu, era jovem e contava com vencimentos apenas satisfatórios. Seu pai, como o meu, tinha uma grande família e poucos recursos. Por isso resolveu ajudar o filho, tentando convencer um grupo de cidadãos a entrar na empresa com ele. Resposta da terceira pergunta desafio. Sim, é correto afirmar que a banca sempre ganha. Quarta e última pergunta desafio. Qual sugestão foi dada pelo comerciante idoso? Resposta da quarta pergunta desafio.
A sugestão dada pelo comerciante idoso foi falar sobre o sucesso que se está a ponto de obter, mas que nos escapam. Muito obrigada por nos ouvir. Aqui estará disponível a playlist do nosso canal, caso você tenha perdido algum capítulo. Nos encontraremos no próximo vídeo.